Boa tarde a todos. Boa tarde. Alegria de estar aqui, muita gente para poder conversar. Aqui acompanhado de mais 3 veteranos da guerra dos anos 60. E lamentar que eu gostaria que estivesse aqui e peço licença a todos vocês, prestar uma homenagem ao companheiro João Goulart. Faleceu quinta-feira e que foi o primeiro companheiro aqui em Caxias do Sul que eu tive contato quando nós, estudantes, sindicalistas, percebendo de que a luta política, institucional, legal, através dos sindicatos, de partidos centro-acadêmicos, havia se esgotado. Eu tinha participado do congresso da ONU em Biúna, em 1968, onde todos fomos presos, cerca de 1.000 estudantes presos, ficamos mais de 10 dias, alguns permaneceram. Percebemos ali que não havia mais espaço para a luta democrática dentro do regime que se tinha instalado em 64. E aqui em Caxias do Sul eu recebi alguns contatos e um deles foi o João Goulart, João e José Goulart, os 2 irmãos. E para mim foi uma experiência muito valiosa com o João, pela vivência que ele tinha no meio operário, pela vivência que ele tinha como militante então do Partido Comunista Brasileiro, pela relação que ele tinha com as pessoas. E agora há poucos dias, falando lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num ato também pela democracia, eu, lembrando dele, eu falei, tinha uma juventude muito grande dentro do Salão de Atos, que nas primeiras reuniões que eu participei com o Goulart, ele terminou a reunião, ele me chamou e fez uma observação. Eu estava sempre com um cigarro na mão e constantemente tomando uma cachaçinha com a outra mão. E ele disse para mim: companheiro, a nossa luta não é para hoje nem para amanhã, a nossa luta é permanente. Nós somos muito poucos e se nós não cuidarmos da nossa saúde, nós vamos cedo e menos seremos ainda nessa luta. Portanto, companheiro, eu não levo a mal, mas eu acho que tu fuma demais e bebe demais. E foi uma observação, não foi um conselho, foi uma observação lúcida, clara, e eu digo revolucionária. Porque há um mito sempre de que todo rebelde obrigatoriamente tem que beber muito, fumar muito, usar outros tipos de drogas. Tá? Principalmente para a juventude. E ele ali desmistificou isso, mostrando pelo contrário. O mito, para gente como nós, é cuidar da saúde. E por isso, eu estava lá no ato, eu já estava numa fase quase que de aposentadoria política, pensando em morar na praia, afinal vou fazer daqui a um mês 74 anos. E aí, diante do que está ocorrendo no Brasil hoje, eu resolvi voltar para a rua de novo. Estou militando de novo, estou participando das atividades, estou participando da resistência, estou participando da luta contra a tentativa de golpe. E aí eu me lembrei, se o Goulart não tivesse me dado chamado aquela atenção, eu provavelmente não estaria aqui hoje para estar junto com toda aquela gurizada na resistência. Mas hoje, inclusive, eu tinha a previsão de chegar mais cedo e fazer uma visita a ele lá na clínica. Sempre que eu vinha a Caxias, eu visitava. Na quinta-feira de manhã eu recebo a notícia via Facebook da morte do companheiro. Então eu quero prestar uma homenagem a um companheiro. Ele aderiu na época à organização que eu participava, todos nós aqui, a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Por força da circunstância, pela experiência dele, ele foi convidado para ir para Rio de Janeiro e São Paulo. Ele foi para São Paulo, militando junto do movimento operário. Lá ele, como todos nós, na maioria, fomos presos, né? Ele foi preso e ele foi preso junto com a companheira Dilma Rousseff. Foram presos e torturados juntos. Todas as vezes que eu encontrava,
ele nunca quis falar sobre a tortura que ele sofreu. Ele só falava sobre a tortura que a Dilma tinha sofrido, que ele presenciou todas. E na última vez que eu fui visitá-lo, foi em agosto, por ocasião da semana da anistia, da luta, da comemoração da anistia no Brasil, ele foi visitá-lo na clínica, acompanhado da vereadora Denise Pessoa, e eu soube que ele estava já esquecido de muita coisa, que provavelmente ele não fosse lembrar. Mas a minha emoção foi encontrar o Ruaro, e ele me abraçar, se lembrar de mim, começar a conversar algumas coisas, e lembrou da prisão dele com a Dilma. E falou de novo. Mulher corajosa, né? Porque o que ela sofreu, ele disse, eu não sei se tudo que ela sofreu de tortura eu aguentaria, e ela aguentou. Então hoje eu não poderia deixar de homenagear e pedir para Maria Fernanda, que eu gostaria de estar com os companheiros que participaram com a gente dessa resistência nos anos 60, principalmente que sofreram a prisão em 70 e sofreram todas as consequências de uma prisão de um Estado autoritário, ditatorial e sem escrúpulos. E o Ruaro também sofreu isso em São Paulo e ele estaria aqui conosco hoje, certamente. Então, é a minha saudação a esse bravo companheiro que eu nunca esqueci e não vou esquecer jamais. A Maria Fernanda pediu que a gente falasse um pouco sobre a relação nossa com as lutas que fizemos nos anos 60 e o que ocorre hoje. Muita gente nos pede, assim, há comparações? Segundo, é igual? Não é igual. São momentos diferentes e qualidades diferentes. Eu comecei não sei que idade eu comecei a ter consciência política, com 16 anos, eu estava fazendo campanha para o Brizola para governador. Militantes assim, já me organizar em grupos e pensar em discussão e pensar que tipo de sociedade queríamos, isso já começou já em 61, após a luta pela legalidade desenvolvida, comandada pelo então governador Ana Brizola. Em 63 eu já estava reunindo outros companheiros nos sindicatos bancários, eu era bancário nessa época, e discutindo, a gente ia discutir tudo, e no nosso grupo tinha pessoas de mais diferentes concepções ideológicas, políticas, ou melhor, nós não tínhamos nada na cabeça, tínhamos confusões, né, entre tudo que nós aprendíamos. Nossa origem, a minha principalmente, era muito religiosa, a família bastante religiosa, teve um certo momento para ser padre, e depois mudou o caminho, e nessa época ainda tinha bastante concepções, crenças e satisfação dentro da Igreja Católica. Mas nessa época a gente também estava nessa vivência política e percebendo o golpe que se aproximava. Em 63, todo mundo que entendia um pouco de política sabia que estava sendo tramado um golpe. E nós éramos muito poucos. Os movimentos eram quase todos eles institucionais. Eu me lembro que o próprio Partido Trabalhista Brasileiro trazia conferencistas para falar no Salão de Atos da URGS, lá a gente estava. Eu me lembro que, inclusive, a mãe do Che Guevara veio a Porto Alegre e ela, eu me lembro, guardei muito dela, que ela dizia que cuidássemos com a leitura de jornal. E aqui o Fredinho Guarés deve saber melhor do que eu como explicar isso. Que era para a gente ler nas entrelinhas aquilo que não foi publicado, o que não foi dito. E isso, então, foi algo que eu guardei para mim também como muito importante nas leituras, entender o significado daquela matéria. Aliás, hoje é incrível que você vê uma manchete e depois vai ler o conteúdo não diz nada, não corrobora nada com a manchete. Às vezes a contradição é violenta. Então, é uma palestra, nós, aquele grupo que estava ali, muito sob orientação de alguns deputados do PTB, a gente conversava com eles, mas a gente ia muito mais nas reações, né? Então, nos bancários, nós íamos lá queimar jornal na frente do Correio do Povo, que na época era o jornal golpista, e aplaudir a Última Hora, que era um jornal de esquerda.
Quando Lacerda veio a Porto Alegre, nós fomos lá, temos uma balbúrdia, gritamos, vaiamos, tá? Mas não havia um movimento de rua, não havia um movimento de massa tão grande, eram poucas as pessoas. No dia do golpe, obviamente, a população foi toda para a rua, em Porto Alegre principalmente, né? Foi toda para a rua, baixou primeiro a polícia de choque, como é chamado, os cardeais de chapéu vermelho, e foi cacetada e sobraram para quem estivesse na rua, nos pontos de ônibus, e depois entrou a polícia do exército. Então, ali que houve mais uma presença de uma população nas ruas. Imediatamente os processos foram indo e ali nós já entendíamos que não mais podíamos nos reunir no sindicato, mas começávamos a pensar que era preciso nos reunir clandestinamente. E disso foi surgindo a necessidade de nos organizarmos clandestinamente, criarmos organizações, e aí foi se somando experiências de velhos militantes que tinham lutado contra a ditadura do Getúlio, né, que estavam ali, outros novos, e a vontade muito grande de muitos militares, sargentos e oficiais, que é defensor da legalidade. Nesse processo, obviamente, nós fomos para a luta armada, a um determinado momento, que então todo mundo começa a entender para a luta armada. O que eu diria de hoje? Hoje, o processo golpista estava marcado e idealizado, a gente não sabe ainda por quê. Tem gente que diz que é o Temer, tem gente que diz que foi a TV Globo, mas sabe que as ideias deles estão todas concatenadas num só projeto. Afastar um governo de esquerda, um governo que, mesmo com muitos erros, com muitos problemas, tem um projeto de nação e tem um projeto de integração de toda a população pobre, negra, toda a população discriminada nesse processo democrático de direitos, né? de acesso àquilo que sempre foi privilégio de uma elite. Então, nós percebemos isso hoje e começamos a ver. Hoje, a população foi para a rua. Essa é a diferença. A quantidade hoje de pessoas, militantes na rua, que se insurgiram contra essa tentativa, e eles não esperavam. Em 64 eles contavam com isso, até porque não havia também uma internet, não havia uma rede nacional de TV, não havia uma rede nacional de rádio. Hoje isso é possível, a comunicação se tornou altamente, muito rápida, né? A gente está aqui, estamos ali fora, no nosso celular a gente está acessando o que o Cunha está tentando fazer, onde é que para onde o Temer anda, né? E podemos reagir a todo instante, coisa que não tinha em 64. E mais ainda é o fato dessa militância, que mesmo, militância de esquerda, que mesmo muitos insatisfeitos com algumas medidas, principalmente na área econômica do governo Dilma, não tiveram dúvidas e vieram para a rua para lutar, para mudar, para impedir esse golpe, e obviamente nós não temos dúvida que é uma luta que vai continuar para exigir mudanças na política do governo, então, do Partido dos Trabalhadores. Eu não quero me estender muito aqui, porque eu prefiro, até gostaria que os outros companheiros também falassem. A nossa experiência em Caxias do Sul, eu fiz concursos públicos e um dos concursos que eu fiz foi para o Banco do Brasil e tive a felicidade de ser nomeado para trabalhar na agência do Banco do Brasil em Garibaldi. Então, em 1966 eu subi lá e aí queria continuar estudando e vim aqui em Caxias e acabei fazendo vestibular e entrando no curso de Filosofia da Universidade de Caxias em 68. Por isso que já em 68 a gente, eu Nelson Pilete, a Gema Zorzi, sobrinha do bispo na época, eu não estava em mais, passamos uma vez, e um rapaz, Milton Branco, da Faculdade de Direito. Fomos então para o congresso da Uni em Biúna, e lá ficamos 10, 12 dias presos. E não tinha perigo nenhum, né, aquele congresso. Na volta, obviamente, então, insatisfeito com o que estava, como eu já disse,
Eu tive um contato em Porto Alegre, minha família arrumou um advogado lá, mesmo, falava com o advogado, eu falei assim, quando ele voltar, chega aqui. O advogado, o nome dele é Carlos Araújo, que talvez todos conheçam ele. E aí começamos a conversar, começamos a discutir, daí surgiu um grupo que vai dar origem à Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. A diferença que eu já começo a falar é que, na época, nós achamos que não tinha mais, estava esgotado toda qualquer possibilidade da luta democrática e achamos que a única saída era a luta armada. Eu diria que, se hoje, sob hipótese alguma, eu faria esse tipo de opção. Tá? E falo sempre, se passar o impeachment, ver o golpe, eu vou continuar na rua, eu vou continuar lutando democraticamente, dentro dos espaços, lógico, lutando para derrubar determinadas legislações que eles aprovaram. Tá? Lutar dentro do espaço institucional não significa aceitação de posições de determinadas legislações que estão hoje sendo aprovadas por esse Congresso conservador e reacionário que nós temos no Brasil. Tá? Seja a minoridade penal, seja as questões de opções das pessoas, seja uma série de coisas que estão sendo impedidas e que prejudicam a população, a população não é consultada. Eu também não tenho dúvida nenhuma de que hoje a população brasileira está muito mais consciente. E ela não precisa ser petista, basta ela ser democrática, basta ela ter consciência do que significa ela ter espaços para reivindicar aquilo que ela julga que são os seus direitos, para reivindicar os acessos iguais para todos, para ela também, para que lhe dê possibilidade de estudar e o Estado ter obrigação, porque os impostos recolhidos não é só para investimento produtivo, mas porque a educação, a saúde também hoje são considerados como investimentos produtivos. Então, que isso seja fundamental e que a gente continue lutando. A opção Temer, né, que o pessoal já está chamando opção Temer, né, porque eu não sei se todos leram o programa do Temer, eu não li todo, mas eu participo de um grupo chamado Fórum 21, que é uma articulação de profissionais, escritores intelectuais, principalmente economistas, advogados, e todos aqueles que estão dispostos a pensar e operar algumas ideias, no sentido de que o trabalho do Fórum 21 fez uma análise do programa do Temer, e alguns pontos só, para lembrar. Em primeiro lugar, a medida de radicalidade que nem Macri fez na Argentina, a desvalorização do real, tá? Para permitir uma valorização máxima do dólar. Segundo, aumento dos juros. Terceiro, congelamento de todos os programas sociais. Eles não falam extinção, mas falam congelamento, isso incluindo o salário mínimo. Por quê? Porque a concepção desenvolvida no projeto Temer é de que o excedente de impostos, né, tirado aquilo que são as despesas do governo, as necessidades, o excedente de impostos que hoje é utilizado para a Bolsa Família, né, e para os programas ProUni, Pronatec, para os bônus para as pessoas com deficiência, esse dinheiro deve ser entregue aos empresários para investimentos, porque investindo vai gerar mais emprego, vai gerar lucro, vai gerar mais emprego, e que assim é que se faz o atendimento à população carente. Olha, a gente sabe que esse investimento é importante, sim, só que o investimento é feito com dinheiro público, mas os resultados são privatizados. Aliás, bem privatizados para usos familiares e individuais. Então, a sociedade continuaria contando, o Estado continuaria contando com a necessidade de atender essa população carente. Um segundo ponto que é muito grave, que é um dispositivo que significaria também, antes disso, a assinatura dos acordos, dos tratados feito com os Estados Unidos, que é semelhante à ALCA. Então, como o governo Lula excluiu a possibilidade de assinatura da ALCA, que é o Tratado de Livre Comércio, significaria o seguinte: fim da reserva de mercado no Brasil para qualquer produto e a entrada de qualquer empresa estrangeira que queira se instalar no Brasil.
Mas esse tratado estabelece mais ainda, que é o que me assustou e que assusta a todos nós, que as empresas que aqui se instalassem dentro desse tratado, sob a ótica desse tratado, elas não estariam obrigadas a assumir a legislação que ultrapassasse os limites das legislações existentes dos seus países de origem, ou seja, Estados Unidos. Então, o que significa isso? Legislação trabalhista, que é a legislação protetiva do trabalhador. Ela, no caso, se algum trabalhador dessas empresas venha a reivindicar, né, direitos que lhe foram subtraídos, mesmo estando previstos em legislação, segundo esses economistas, pelo tratado, e demandasse na justiça, não serão as empresas que vão pagar, seria a União que vai pagar. Ou seja, eles estariam isentos da responsabilidade, né, sobre de pagamento desse dinheiro. Então, só para ter uma ideia do que significa isso minimamente o programa Temer para o governo. E não é em vão que há esse programa. E aqui, mais alguma comparação. Em 54, aliás, um estudante da Unipampa de São Borja, ele escreveu, como ele estava lá em São Borja, ele fez uma pesquisa breve sobre o Jango. E ele fez um livro, escreveu um livro lá com o professor, sobre a trajetória do Jango no Ministério do Trabalho. E todos os discursos, pesquisas, política, toda a tentativa de impeachment do Getúlio em 54. Basicamente, salário mínimo, porque o Getúlio, o Jango, como ministro do Trabalho, e o Getúlio aprovaram uma elevação de 100% no salário mínimo na época. E houve, inclusive, militares que diziam que isso contrariava toda a lógica do sistema, produtivo, que prejudicava as empresas e que isso era impossível. Então, havia toda uma pressão. Esse foi um dos principais motivos da tentativa de impeachment do Getúlio. Junto com isso vinha, Getúlio é corrupto, toda a sua família é corrupta, Getúlio fez empréstimo. Quem lê a biografia do Getúlio, aquela trilogia que foi feita pelo jornalista cearense, que não lembro o nome agora, o Lira Neto, né? Vai ver que o Getúlio, quando sai do poder, tem que fazer um empréstimo, ele vai fazer um empréstimo num banco particular para pagar as dívidas da fazenda dele, porque ele não tinha um tostão. E ele faz um empréstimo no banco particular, que era um Unibanco, se não me engano, na época, Banco Agrícola, mercantil, porque ele não quis fazer no banco estatal. O Jango vem em 61, 64, a mesma questão. 63, quando o Jango desenvolve um projeto de inclusão, projeto de nação, que incluía segmentos que estão afastados de usufruir tudo aquilo que o sistema produzia. Então ele propõe um melhor salário mínimo, propõe uma reforma agrária, muito pequena, propõe uma reforma urbana. O Jango é a mesma coisa, acusado de fraco, de incompetente, de alcoólatra, de traído, de marido traído. Isso era presente. Tá? E eu não esqueço um detalhe, porque nessa altura eu era criança, mas participava já. Morre a mãe do Jango, o Davi Nasser, a revista Cruzeiro na época era a Veja de hoje, escreve um artigo, aparece o Jango chorando com a morte da mãe, e eu chamando ele de fraco, de covarde, ladrão e tudo mais. O Brizola pegou assim, o jornal, essa folha, botou no bolso, e aí por acaso encontra no aeroporto, pelo menos para Porto Alegre no Rio, encontra o Davi Nasser. Ele se dirigiu ao Davi Nasser com aquela folha, página do Cruzeiro, põe na mão e dá um soco no Davi Nasser, na boca do Davi Nasser, manda ele engolir a folha. Tá? E foi para vingar o irmão. Isso era toda a tentativa, todo o processo que começa até a deposição do Jango. Quer dizer, o Jango resolveu não reagir, porque teria toda a análise hoje, toda é feita aqui, teria condições de reagir, teria impedido. Ele resolveu não reagir, não haver derramamento de sangue e vai embora. Agora nós vemos a mesma coisa. Salários elevados. O Globo fez o editorial há uns 3 meses atrás, deixando claro. Salário mínimo elevado.
e possibilidade de emprego, pleno emprego prejudica a produção do sistema. É preciso que haja mais desemprego e é preciso que haja redução do salário. Então, a ótica do golpe é sempre a economia. A ótica do golpe é sempre evitar prejuízos a quem já tem bastante capital acumulado, quem tem riqueza acumulada, e evitar que essa população tenha acesso a esses produtos. Mais ainda, se ataca todo o tempo o projeto de educação. O Ministério da Educação é alvo constante da Folha de São Paulo, do Globo, da Zero Hora, do Estadão. Alegação de falência. Qual é a falência? Aliás, nem foi o governo PT que criou o Enem, foi o governo Fernando Henrique. O governo PT deu continuidade, ampliou o Enem e possibilitou que o Enem facilitasse o ingresso de pessoas em qualquer faculdade. Para isso criou o ProUni, para isso aumentou as bolsas CNPq, para isso criou, ontem, teve um Porto Alegre, juristas e advogados pela democracia. Um jurista, sobrenome Moreira, não lembro exatamente o primeiro nome dele, de Minas Gerais, e ele chamou a atenção sobre isso. E aí uma professora, presidente da Associação de Professores de Ciências Políticas, se não me engano, a nível nacional, e ela disse o seguinte: o Ministério da Educação no governo Lula e Jango, e o Tarso Genro estava na frente, ela citou o Tarso Genro, mudou a face das faculdades públicas no Brasil. As cotas para negros, as cotas para índios, cursos adequados às regiões, criou as condições para a mudança do perfil do estudante. Mais ainda, as faixas etárias, muita gente que não teve oportunidade quando jovem veio estudar. Então, esses são os dilemas de uma elite dominante no Brasil, que diante da perspectiva de aumento desse projeto democrático, de aumento de acesso da população pobre a essas benesses que eles julgavam somente para eles, né, isso prejudica fortemente a visão do poder. E aí, como disse lá, até, acho que é do PSOL, não, do Partido Comunista, o Ricardo Nunes, da Unicamp, ele disse, criticando o PT, o Lula e a Dilma não aprenderam que a Casa Grande jamais vai permitir que a senzala governe o país. Eles deram colher de chá, permitiram que um operário nordestino administrasse. Mesmo que a política desse operário, e depois de uma mulher, que além de tudo tinha sido presa e torturada, que a política desse operário e dessa mulher tivesse favorecido os ganhos de muita gente da elite. A elite não perdeu dinheiro, ela ganhou mais. Mas ela não pode ver mais esse processo democrático avançar. Aliás, eu vi um dia reproduzido na própria Folha de São Paulo uma madame de São Paulo na manifestação de 2013. Então, esse assim, para falar, o que nós temos hoje, a minha satisfação é de que ainda tenho energia, ainda tenho força e tenho boas lembranças para continuar lutando. E fico muito contente quando eu chego num plenário como esse, né, que eu me sinto não sozinho, né, mas também acompanhado aqui de vovôs, né, que a gente, né, como Ruaro, um dia teremos que sair daqui, mas de ter certeza de que essa luta continua, que a consciência de democracia, a nossa população aumenta cada vez mais, que a vontade de fazer política não pode significar mais só um privilégio de ladrão, de corrupto, de safado. Nós temos que mudar essa ótica, mostrar que a política é de gente honesta, que a maioria da população é honesta, que a maioria dos militantes políticos são honestos, que é isso que nós queremos fazer. Os corruptos, os safados, os bandidos são poucos. Eles chegaram lá, estão ocupando inclusive a presidência da Câmara, mas nós vamos bani-los e certamente nós vamos construir novos militantes, novos dirigentes, novos parlamentares. Não vamos desistir da democracia. Eu gostaria que os companheiros que estão aqui, se a Maria Fernanda, os organizadores, permitissem que eles falassem um pouquinho também, que eles têm, acho que até mais experiência do que eu. Obrigado.
ordem de idade? Fica gozando aí, a ordem de idade. É assim, as cotonetes, tudo de cabecinha branca. Bom, eu sou daqui de Caxias e eu conheci o Paulo, e aí eu tinha estudado no seminário, estava fazendo filosofia, e achei que a opção única que havia era mesmo essa que o Paulo e a gente discutia na faculdade de filosofia, era assumir a luta armada. E aí me engajei, logo fui transferido para Porto Alegre, de Porto Alegre para o Rio, São Paulo, mas nas ações mesmo da luta armada. E aí vi que também não era esse o caminho. Uma das coisas que a gente discutia lá, nós fomos também ratinho, querer fazer cócegas no focinho do leão. O leão simplesmente deu uma pancada e não sei o que vocês querem. Então, é uma das coisas que a gente dizia, mas como é que nós vamos chegar com um truque para não chegar a acordar o leão? E parece que agora a geração do Lula, eu digo, né, que veio uns 10 anos depois, mais ou menos, inventou esse jeito. Vamos desenvolver que ricos e pobres ganham. Até que a gente tenha poder e depois diga, bom, agora não precisamos mais dos ricos, vocês vão virar gente normal. Não queremos matá-los, queremos que eles... E que essa mentalidade de a gente tem que ser cada vez mais rico, que desapareça. Como diz o Mujica, nós não queremos a pobreza, mas queremos a sobriedade, que cada um tenha o suficiente para viver decentemente. Bom, e a gente, para chegar nisso, então não sabia qual era a coisa. Eu acho que a geração do Lula trouxe esse desenvolvimentismo, que faz bem para o pobre, dá emprego, e o rico ganha mais dinheiro ainda, como aconteceu. Mas que num dado momento vai parar. Só que parece que o PT não acordou em tempo de ver que já tinha chegado esse momento. Essa é a conclusão que eu tiro. Não estou pregando, mas cada um desenvolva a sua maneira de ver. Mas eu acho assim, chegou o momento que não dá mais para entrar nessa. Pode ser que ainda haja um reconcerto dessa aliança entre trabalhadores e outros, desde que haja uns acertos. Vamos limitar os juros, taxar as grandes fortunas, como a social-democracia faz. Para controlar o capitalismo, eles fizeram isso e resolveram bastante, até que esqueceram, foram se aliar aos Estados Unidos e entraram nessa crise de 2008. Bom, essa era mais ou menos a nossa discussão política na época. Nós tínhamos que lutar, não tinha outra coisa. Com o fim de 71 eu já estava chegado à conclusão que esse caminho não podia ser. E aí o caminho que havia na época era fugir do Brasil, e eu fugi e fui para o Chile. E o Chile tinha conseguido fazer uma opção socialista de fato, através de eleições. Isso no terceiro mundo naquela época era incrível. A Europa não acreditava de ver um milagre desses sem a revolução, um país da América do Sul tivesse chegado a isso. E claro que durou pouco. Os Estados Unidos perderam o cobre, que o Chile era o maior produtor mundial do cobre. O Chile nacionalizou para manter a riqueza lá, nacionalizou algumas coisas, assumiu de volta o orgulho de ser um país independente, e os Estados Unidos foram preparando até em detalhes parecidos com o que tem hoje. Na época, é claro que os militares jogavam um papel, mas greve de caminhoneiros, dizer constantemente que a economia está mal, está pior, olhar tudo pelo lado, enfim, toda essa coisa aconteceu lá também para derrubar o governo do Allende. E aí, 10 dias depois do golpe lá de setembro de 73, eu fui preso e fiquei lá preso, e no dia, lá pelas tantas, veio a própria polícia brasileira, que estava toda treinada pelos Estados Unidos, na escola aí do Panamá,
eu treinava a polícia para como se torturava. E o policial brasileiro que veio lá me disse, aqui, nós estamos, tu vai saber, me chamando o apelido que eu tinha de guerrilheiro, nós vamos mostrar para os chilenos como se arranca a verdade. Eles vão aprender. E nós estamos mais treinados no Brasil. E aí deu lá a lição dele. E daí eu saí e acabei na Europa, de refugiado. A Europa está muito simpática a esse processo de avanço social na América do Sul. E quando deu a derrocada do governo Allende, com muitos mortos e tal, eles acolheram refugiados. E eu fui para lá, fui bem acolhido, vivi o auge da social-democracia, é capitalismo, mas tem conselho de empresa, a empresa não pode despedir se o sindicato não concordar, tem compensação para tudo que é coisa, tem casa para todos, educação é grátis, sistema de saúde é bom, enfim, toda essa coisa que pode chegar a um pacto entre capitalismo e socialismo. Eu vivi no auge que estava lá e depois foi deteriorando por questões internacionais. Bem, tinha um erro também, eles continuavam sugando os países do terceiro mundo, né? Por isso que era fácil manter a social-democracia de pé. Não vamos esquecer isso. Mas tinha uma aparência muito boa e era bom de ver. Criminalidade é baixa, as pessoas não querem mostrar que são mais ricas que o outro. O holandês é muito sóbrio, eu vivi na Holanda. Então ele é muito sóbrio mesmo, ele diz, eu tenho o suficiente para quê? Não preciso de carro, eu vou melhor de bicicleta, aquelas coisas que a gente conhece por aí. Então eu aprendi, fiz muita crítica do que era, me dei conta melhor do que era a diferença do Brasil com eles. E a gente vê que o ódio esse que existe do rico contra o pobre no Brasil, do desprezo que ele tem, que ele quer virar rico para poder desprezar o outro, isso aí não existe se a gente estabelece uma política de igualdades. A Europa vive sem isso. Apenas os imigrantes. E são capitalistas, viu? Mas a gente não precisa cultivar todo esse ódio que tem aqui. E essa coisa que eu digo, a pior coisa que a Globo fez, e daí termino, é criar show no Brasil. Tudo é show, tudo estragam por show. Qualquer notícia que eles dão é um show que eles fazem, observem isso. Qualquer jogador de futebol se estraga em 5 anos, porque eles fazem ele um ídolo. Isso aí que é inaceitável. Quem quer ídolo quer ditador também. É a raiz do fascismo. E isso aí é que eu quero que fique como última mensagem do encontro. Depois volta lá. Boa noite a todos. Eu sou Orlando Michele. A gente hoje está aqui para rever e cumprimentar o Paulo de Tarso, que a gente às vezes tem dificuldade em se enxergar. Mas antes eu quero dizer assim, até o ano 2000, eu tinha muita dificuldade em falar a respeito dos acontecimentos dos 68, 69, 70, nesses anos aí, né? Em 2000 em diante eu comecei a participar da comissão aqui no Rio Grande do Sul que analisou os processos de pedido de indenização dos ex-presos e perseguidos políticos. Aí eu comecei a ver muitas realidades e tal, e eu assim, comecei a falar a respeito desta punição que nós tivemos por um sistema autoritário que foi ser preso, perseguido e torturado político. Aí agora faz um mês que eu estou começando a ter dificuldade de novo de falar sobre isso. Que as notícias que a gente está vendo e ouvindo e assistindo, elas são
para mim, pelo menos, aterrorizantes. Então, eu vou tentar, ao menos agora, comentar algumas coisas para ver se a gente consegue mesmo transmitir para vocês um pouquinho daquilo que nos aflige, vamos usar esse termo. Então, eu militava em 66, 67, 68 na política estudantil. Né? Lógico que lá, nesse movimento, nós já discutimos as questões políticas do Brasil, e povo sem cultura é povo sem liberdade. Então, nós já tínhamos uma diretriz assim, né? Mas daí, em 68, veio o ato institucional número 5, que aquelas poucas vantagens que o pessoal do ensino tinha acabaram. Caçaram os professores, fecharam os diretórios acadêmicos, os grêmios estudantis, todas as entidades que reuniam pessoas foram fechadas. E aí, então, os ditadores disseram, olha, nós fizemos um golpe e isto aqui vai ser comandado por nós. Não queiram vocês se arvorar de algum direito. E aí, então, realmente, a ditadura, ela ficou mais forte, vamos dizer. Então, aí eu fui cooptado pelo Paulo, pelo Maete e por outros, porque a solução que nós tínhamos era a luta armada, e a gente, então, dentro daquele conhecimento que se tinha, optou por esta diretriz, então, de combater a ditadura, combater o regime e assim por diante. E daí, em 1970, eu fui preso, fui torturado, fiquei uma temporada na cadeia. Aí, quando eu saí, eu passei pelas mesmas dificuldades que todos os outros passaram. Nós éramos praticamente impossibilitados de trabalhar, porque as empresas até faziam com a gente uma entrevista, mas sempre, né, por melhor que nós fôssemos, a nossa entrevista ela batia em algum lugar lá, dizendo, não, mas essa pessoa aí não pode trabalhar porque ele é um agitador, é um comunista, é um guerrilheiro e todos aqueles adjetivos, né? E eu só consegui voltar a trabalhar em 73 porque um ex-professor meu falou com o diretor de uma empresa e aí esse professor disse, não, põe o camarada a trabalhar aí, ele teve esse problema político e tal, mas ele é um bom trabalhador e tal. E aí então eu consegui trabalhar em Caxias, senão eu não sei para onde eu teria ido, como muitos outros tiveram que sair da cidade. Aí quando eu consegui trabalhar, então a gente consegue se organizar a vida, né? Depois eu voltei a estudar também. E sempre militei assim na política, dentro dos partidos políticos, dentro de algumas opiniões da gente, e também na questão ambiental. Aí no decorrer do tempo eu me dediquei, estou me dedicando hoje à agricultura orgânica. Então eu estou nessa luta. Agora, eu quis entrar neste assunto porque é um assunto com muitos fundamentos políticos e muito importante para a economia. Hoje, nós temos muitos programas, junto com todos aqueles programas que foram feitos, programas sociais, de educação, de saúde e outros, tem programas para a agricultura familiar, programas para a agricultura orgânica, produção sem veneno, que estão a cargo do MDA, que é um ministério que há um mês atrás só não foi extinto porque uma relação de forças políticas não permitiram que fosse extinto, porque era para ser extinto. Então, todos aqueles projetos da agricultura familiar, da agricultura orgânica, eles iam terminar porque o Ministério da Agricultura, ele é o Ministério do Agronegócio. E dentro dessa questão tem um assunto muito sério, que dentro de todas aquelas leis, aqueles programas que já estão no Congresso para serem votados e aprovados por esses deputados que estão aí, por esses senadores,
Alguns deles ainda não foram aprovados porque as pessoas sabiam que a presidente Dilma iria vetar. Mas um dos mais sérios é um programa que está para ser implantado no Brasil, que é das sementes Terminator. O que é isso? São sementes que serão produzidas pela indústria, que nós vamos plantar e depois elas não vão mais germinar. Então vocês imaginam como é que vai ficar o Brasil sem sementes. Um país sem sementes é um país escravo. Então, nós estamos tentando combater isso também. Todos os programas da agricultura familiar e da agricultura orgânica, que hoje estão possibilitando que as pequenas propriedades consigam produzir alimentos, que é 70% do alimento do país, estão trabalhando bem porque estão tendo condições de receber, pelo menos do governo federal, os mesmos financiamentos que vai para o agronegócio. Só que o agronegócio importa a semente, importa o composto químico que vai fazer a semente germinar, importa o aditivo químico que vai fazer a planta crescer, importa o veneno que vai cuidar, entre aspas, das plantas para que elas não tenham nenhuma doença, importa as máquinas que semeiam, importa as máquinas que colhem e exporta toda a soja, principalmente o milho, que são produzidos com sementes transgênicas, que nós não podemos reproduzir. Se nós quisermos reproduzir, temos que pagar royalties. Usa a nossa terra, deixa a terra contaminada, deixa a água contaminada, deixa o ar contaminado, deixa as pessoas contaminadas. E a balança comercial estão dizendo que está equilibrada ou superavitária por conta do agronegócio. Mas ninguém conta quanto nós estamos pagando para nos mantermos doentes, assim, eu não lembro o termo, mas nós somos doentes vivos, assim, porque para a mesma indústria farmacêutica que produziu todos aqueles insumos para a agricultura, de alguns alimentos que nós consumimos, ela também produz o remédio para nos manter vivos. Porque hoje os venenos, eles já estão tão aperfeiçoados que eles não nos matam mais diretamente, mata muito o agricultor. Inclusive, quando os latifundiários sobrevoam as propriedades para pulverizar com veneno, eles sobrevoam também as vilas dos trabalhadores, para que alguns trabalhadores já sejam eliminados. E aí nós, então, nos mantemos vivos, porque esses venenos, eles põem uma doencinha no fígado, uma doencinha no rim, uma doencinha no coração, uma no estômago, então nós nos mantemos vivos. Mas é um absurdo o número de farmácias que tem hoje no país. E aí nós vivemos da farmácia. Nós estamos nos mantendo vivos por causa disso. E qual é o médico que nos pergunta o que é que nós comemos para nos fazer um bom diagnóstico? Então, isto é um projeto diabólico, né? Porque nós vamos nos tornar todos uns robôs aí, que vivem em função de passar no supermercado, comprar caixinhas e latinhas de mercadorias que eles colocam na prateleira para nós consumir como alimento, e depois passar na farmácia para complementar aquela digestão ou a transmissão real dos nutrientes para os nossos organismos. E depois, quando nós estamos num país que tem remédio de graça para hipertensão, remédio de graça para diabetes e remédio de graça para asma, o que é que nós vamos esperar disso? Então, todo este processo, ele entra, Paulo de Tarso, dentro daquelas, todos aqueles projetos de nos manter submissos e do colonialismo. E que nós temos que criar esses mecanismos democráticos e ampliá-los
E aí eu quero cumprimentar vocês por estarem aqui, e não por nos ouvirem, mas sim pela disposição de vocês quererem conhecer mais a respeito de como realmente gira essa sociedade, essa economia e essas, vamos dizer, forças todas assim que só querem acumular capital, dinheiro e outras coisas e manter uma porção ou muitas pessoas sem possibilidade de ter uma vida digna, né? E nós, então, a nossa luta é para que a gente possa viver bem e passar dos 67 que nem eu e não precisar ir na farmácia. Porque hoje a meninada aí com 40, 50 anos já estão na farmácia periodicamente comprando alguma coisa por causa da dor de cabeça. São coisas absurdas, né? E para que nós mudemos isso, então nós temos que conhecer, que é uma coisa muito importante, e temos que nos reunir, conversar, e para que a gente possa atingir a paz, porque daí a gente vai conseguir viver melhor. Tá? Obrigado e depois perguntas. Bom, boa noite. Eu hoje estou aqui depois de muito tempo que eu não venho a público manifestar minha opinião, por dois motivos. Primeiro, para rever esses velhos companheiros de luta. A gente foi preso junto, foi torturado junto e sofreu muito por causa. E por que a gente lutou? Para conseguir eliminar, para conseguir destruir uma coisa que era muito nefasta para toda a sociedade. Nós queríamos a democracia. Os meios que nós utilizamos, como já foi falado aqui, talvez não tenha sido o melhor meio adotado na época, mas era o único que nós tínhamos. E se hoje eu estou de volta aqui, é porque eu sinto muito medo, mas muito medo mesmo, do que está por vir aí pela frente. E venho para conclamar a todos que lutem, independente de posição política, independente de partido político, para se manter a democracia no Brasil. Nós apanhamos, nós sofremos, para que isso fosse conquistado. E eu espero que hoje a juventude, os que não viveram isso, estudem o que aconteceu, mas a maioria conhece, e não permitem que essa democracia, que a gente brigou tanto em todo o país para conseguir conquistar, hoje, por um ato, vamos dizer assim, nefasto de alguns, ela consiga ser destruída novamente. Então eu vou ser bem sucinto e bem rápido. Eu só quero, como eu vou voltar a militar e vou para a rua para defender aquilo que há 40 anos atrás a gente brigou e apoiou para conquistar, espero que todos vocês façam a mesma coisa. Defendam a democracia desse país, porque é a única coisa que efetivamente tem valor. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um privilégio, um prazer ter vocês aqui. Eu não sou tão novo quanto, mas eu sou de 60. Eu nasci na confusão sem entender o que estava acontecendo. A mãe trancava nós dentro de casa, sabe, naquele tempo a casa era de madeira, né? Aí tinha o ar-condicionado, não é esse aí, aquele, né, da frestinha. E a gente viu um agito na vila, morava na Ipiranga, do chamado, eles não sabem, mas tinha a polícia na época chamada pé de porco, né? Tinha o doicode. Então a mãe levava a gente escondido para debaixo do braço para o colégio, na funcionária pública, quando a diretora deixava. E aí eu sou um cara que me incomodou muito, porque eu conheci a escola antes da hora, né? E eu acho que ela mais me atrapalhou naquele sentido, naquela época, do que hoje. E aí, diante disso, como vocês falaram, veio um pouco dessa história nefasta da ditadura. E aí, o meu questionamento é no sentido de que vocês dessem uma contribuição, um pouco aqui, do legado histórico e estético, do buraco que a ditadura provocou na sociedade brasileira como um todo, para que a sociedade como um todo, ou pelo menos esse grupo, compreendesse a importância da luta
que mesmo diante de tudo que vocês passaram, mesmo diante de todas as dificuldades, que ainda vale a pena lutar. Talvez o resultado seria outro se nós tivéssemos, né, tido uma situação diferenciada. Obrigado. Desculpa alguma coisa. Eu queria agradecer vocês pela luta. Não foi em vão. E a prova está nos milhões de pessoas que estão na rua hoje. Muito obrigada. Só fazer um depoimento aqui de 1 minuto. Vou tentar. Outro dia que o Paulo de Tarso foi na universidade, eu falei um pouquinho da história do meu irmão, né, do Ayrton Figueiredo, que está sentado aqui na mesa, porque eu acho que sou prova disso. Era uma menininha na época, vivi, sofri junto, né, e eu sou prova de que faz quantos anos? 40, eu acho que uns 40 anos, né, 46 anos, e eu estou muito emocionada, porque realmente é a primeira vez que eu vejo e falar alguma coisa em público nesses anos todos. Sempre esteve do nosso lado, sempre esteve do lado da democracia, mas nunca conseguiu se posicionar nem para professores de história, nem nos jornais, porque eu acho que foi uma coisa muito dolorida. Então, assim, eu estou bastante emocionada, queria deixar esse depoimento aqui. Obrigada. Gente, o que eu estou admirado aqui é da tranquilidade de vocês. Porque uma das coisas mais duras do ser preso ou ser acompanhado é exatamente o medo e o pavor que isso causa nas pessoas, os traumas. E estou vendo vocês tão tranquilos. Estou sabendo agora que muitos de vocês nunca comentaram, tá bom? Talvez é questão de sobrevivência. Mas eu até como padre, como religioso, eu tive que sair do Brasil, puxei cadeia 2 vezes, assim, nunca cheguei a ser torturado. Mas a gente fica num regime assim, é isso que é o doloroso. Fica o trauma de alguém que sabe que está fazendo uma coisa boa e é tratado como se fosse um criminoso. Isso às vezes pelos próprios familiares. Isso que a ditadura, gente, consegue enfiar na cabeça da turma. Esse que estou agora demonstrando, para muita gente são arruaceiros, aquilo que o Paulo Freire dizia. São gente que não presta, são criminosos, são vagabundos. Então eles são rotulados como gente que não presta. Quando na verdade a gente quer o bem de todos. Mas estou muito bem impressionado da tranquilidade de vocês, viu? Parabéns para vocês. Eu preciso rezar todo dia, quando me vem essas coisas na cabeça, para poder me aguentar, mas me aguento. Em primeiro lugar, Pedrinho Guareschi, ele é um mito. Não é tão tranquilo, não. A gente aprende a viver com isso. Para mim, pessoalmente, foi... Eu vou dizer assim, eu fiquei 1 ano preso. E quando eu saí da cadeia, na semana seguinte eu estava procurando companheiros. Eu tinha que assinar ponto todas as semanas. 3 meses depois eu estava encontrando o Antônio Lousado, que faleceu há 2 anos, e ajudando pessoas a sair. André Luiz Fávero, aquele de Caxias do Sul, que também foi preso em Foz do Iguaçu. Ele, depois, nesse período, ele e a Isabel ficaram, acho que mais ou menos 1 semana, depois mais 1 semana, comigo no apartamento. Eu fui casado com uma caxiense, Helena Rodolfo. Está aqui meu filho Tarcísio, meu filho mais velho, e o meu neto Pedro, que vieram me acompanhando aqui hoje. Eles são daqui de Caxias. A Helena, a gente não está mais casado hoje, mas ela também foi presa. Ela também fazia filosofia aqui e foi presa. Eu secretário, ficou 3 meses. E eu saí e fui procurar os companheiros. Medo tinha e tenho medo. Não gosto. Pensar na tortura, eu formei-me depois em Direito. Eu tinha problemas para passar na frente de delegacia de polícia. Eu procurei psiquiatra. Na época me foi receitado todos aqueles remédios que eles davam para a gente acalmar e ficar dormindo. E eu resistia para tomar aquilo. Fui para a homeopatia. E hoje eu participo de um grupo
eu hoje inclusive estava conversando com eles aqui, convidando, chama-se Projeto Clínica do Testemunho da Sociedade Psicanalítica Sigmund Freud de Porto Alegre, junto com a Associação Psicanalítica de Porto Alegre. É um projeto nacional, sustentado pelo Ministério da Justiça, a semelhança que tem na Argentina, na África do Sul, todos os países que sofreram o terrorismo de Estado. Esse é o objetivo porque nós constatamos, eu, por exemplo, no meu depoimento para a Comissão Nacional da Verdade, que eu fiz por escrito, assim como listei os torturadores, e não pensa, a melhor expressão é assim, me cagando de medo. Medo tem sim, mas o medo é normal. Meu pai dizia, brigar não é problema, apanhar não é problema. O problema é fugir da briga. E eu aprendi que mesmo com medo eu não podia fugir. Então eu denunciei os torturadores. Denunciei os tipos de tortura. Porque além da tortura física, nós temos a tortura psicológica. Eu quero que acabe a corrupção no Brasil. Eu não tenho nada contra a investigação da corrupção. Agora, quando eu fico sabendo que um sujeito fica 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano, numa cela, mesmo que não seja tortura física, ele denuncia tudo que o seu interrogador quiser. Não há alguém que, de livre consciência, numa cela fechada, nas piores condições que eu li, as celas são iguais às que nós tínhamos. Tá? Que não confessa. É preciso muita força. É preciso muita coragem. Eu assisti, eu tive que acompanhar a tortura de um piá de 16 anos, Ayrton Frigério, uma noite inteira. E ver, magro, e hoje ele está gordo, magro, esquelético, tá? Passar uma noite inteira dando um depoimento, ele ficou roxo da tortura. E ele tem a coragem de continuar. Porque isso, se a gente tem, e vocês estão aqui num curso religioso, né? Tem a fé e vocês têm a consciência. Vocês têm a consciência do futuro. Vocês têm a consciência da eternidade, não é a consciência da nossa eternidade, da nossa salvação de alma, seja o que for, mas a consciência de que a história não para, o país não vai acabar, e que a gente não pode ser passivo, silencioso, diante do que é feito diariamente nesse país, com o povo pobre, explorado, oprimido, falta de transporte, falta de saúde, com tudo que tem melhorado. E agora ver que a mesma elite que tentou derrubar Getúlio, que provocou seu suicídio, que tentou impedir a posse de Jango em 61, que provocou a demissão, o golpe em 64, vir hoje dizer, a Dilma pode ter errado, e nós, eu como petista, nós temos criticado fortemente a política econômica da Dilma, algumas questões muito ruins, a política de aliança que foi feita. Tá? Agora, nós não podemos dizer uma vírgula sobre a honestidade da Dilma. Ninguém pode falar isso. E aí vê o Eduardo Cunha, um ladrão, um bandido, que não apareceu tudo ainda, poderá ser o vice-presidente a partir de segunda-feira. Michel Temer está sendo investigado pelo STF. Renan Calheiros está sendo investigado pelo STF. A Dilma, com gravações, com tudo, ela é o Lula. Com tudo que fizeram, não apareceu nada. O triplex do Lula aparece agora. O grupo do Paraná Papers, que apareceu, a Panama Papers, que apareceu agora aí, investigação a nível internacional, que aparece com o Roberto Marinho, o segundo maior corrupto do mundo. Né? O dono do triplex é uma empresa dessa do Panamá, que é a mesma dona da casa atribuída à família Marinho na Baía da Guanabara, não sei aonde, lá no lago. Um palacete que o pessoal mostrou. Quer dizer, é acaso isso? E por que o Moro não fala mais no triplex? Mas o Lula não pode ser ministro. Aí o que diz o Gilmar Mendes, o ministro da STF? O Lula não pode ser ministro porque está sendo investigado.
Aí o Cunha vai ser vice-presidente, e se o Temer viajar, o Cunha vai assumir? Sim, mas o Cunha não tem problema nenhum. Ou seja, bandido pode ser presidente. Então, essa é a elite brasileira, e a gente não pode se calar. Sabe? A tortura dói, gente. Dói. Dói muito. Ninguém gosta de apanhar. E principalmente quando tu apanha, entendeu? Que tu está amarrado num pau de arara, ou amarrado de fios elétricos, entendeu? Tu está apanhando, e não é um que está te batendo, são 3, 4, 5 outros assistindo, outros gritando. Quer dizer, e que tu é apenas uma figura que tu não tem, o máximo que tu pode gritar é isso. Eu conto sempre nos meus depoimentos que uma das ocasiões, eu tenho um irmão que já faleceu, foi meu tutor, ele era viciado em jogo de casa. Então ele via os cassinos, viajava, ele era muito bom, era assim que pagavam para ele. Então, quando eu estou sempre conduzido para uma das sessões de tortura, o policial olhou para mim e disse assim, pediu meu nome, Paulo de Tarso Carneiro. Eu tenho um irmão vagabundo? Eu digo, não tem nenhum irmão vagabundo. Não, eu estou dizendo, tem irmão que gosta de carteado? Ah, não, viciado em jogo eu tenho. Ele, não, eu também sou. Tem irmão dele? Sou. Olha, então eu vou te advertir, tu vais entrar agora para uma tortura elétrica feita agora é o exército. São choques elétricos. Vocês não acreditam em nada, vocês não acreditam em Deus, não acreditam em nada, mas grita por Deus e Nossa Senhora que eles ficam loucos de medo. E eu não tive dúvida, porque o choque elétrico, você vê, de capuz você vê a luz andando. Depois me explicaram, não, eu não vi a luz andando, a luz está andando dentro do meu cérebro, mas eu estou enxergando ela. O choque elétrico no cérebro. E eu, então, naquele grito, comecei a gritar por Nossa Senhora, por Deus, tal. E eles, olham, me disseram um monte de palavrões. Aliás, essa história está no registro dos sindicatos bancários, que acabou de lançar um livro de quadrinhos de Edgar Vaz. Tem 2 páginas lá com essa história que eu contei para eles. Porque eu achei interessante, aí eles ficaram assustados. Depois, uma terapeuta, ela me disse, e aí o padre Guareschi pode dizer melhor, ela disse, quando tu grita por Deus, Nossa Senhora, tu mexe com a consciência deles, porque eles sabem que eles estão cometendo erros. Eles sabem que eles estão cometendo um pecado grave diante da concepção deles. Então, isso sempre me fez pensar. Dói, mas eu não posso, em nome da minha dor, esquecer o que está ocorrendo ao meu redor. Eu tenho, e vejo aqui, fico muito feliz, o Ailton, o Maete, o Orlando está sempre buscando para reuniões. Agora, tem um detalhe, tem muitos companheiros muito doloridos e não conseguiram sair, gente. A gente calcula que 80% a 90% das pessoas que passaram, a minha ex-mulher, a mãe do Tarcísio, vive hoje esse problema. Ela não consegue. Com terapia, com tudo, é muito difícil. Cada vez que ela me vê, ela começa a lembrar das coisas. O João Ruaro, ele nunca quis falar sobre a sua tortura. Ele falava sobre a tortura da Dilma que ele viu. Para nós é mais fácil falar da tortura dos outros do que da nossa. E ele falava da tortura da Dilma e dizia que não sabe como é que ela aguentou aquele tortura. Ela teve uma famosa cadeira de dentista ou cadeira do dragão. É choque por todo o corpo, totalmente novo. Então, o Ministério da Justiça, com a Sigmund Freud, criou esse projeto Clínica de Testemunho. Assim, tem trabalhos conjuntos e trabalhos individuais. Em quarta-feira foi retomada a segunda fase do projeto e um dos objetivos é criar um grupo temático em Caxias do Sul, e aqui eu já conversei com os companheiros, convidando para todos participarem, né? Seriam sessões provavelmente uma por mês, ou no máximo 2 por mês, de um grupo para discutir e a gente sair. Eu achava que eu estava muito tranquilo. Eu dava todos os depoimentos que fossem estar por escrito. O dia que eu tive que ir no Clínicas relatar, e eu tive que lembrar que no dia que eu fui preso em Garibaldi, trazido para Caxias para Porto Alegre, com ameaça de morte no caminho, passado já de capuz pela Polícia Federal, chegar no DOPS, eu fui jogado no chão e o Major Arthur Watzer deu ordens por escrito por um soldado da brigada.
coitado do PM, autoriza o PM fulano de tal a atirar para matar no meliante Paulo de Tarso Carneiro por se tratar de bandido muito perigoso. Bom, eu deitado, algemado, de capuz, no chão. Quer dizer, qual o perigo? Eu queria ir ao banheiro, tive vontade de urinar porque eu estava desde manhã, sem poder ir ao banheiro. E fui, quando eu me virei para falar com o PM, ele começou a tremer e pular, e eu disse: esse cara vai disparar essa metralhadora. Então eu fiquei quieto. Hoje eu não tenho, depois de clínica, eu não tenho mais vergonha de dizer, eu urinei nas calças, porque eu não podia mais segurar. Vergonha? Tinha vergonha de falar. Mas não, a vergonha não é minha, deles. Eles não me humilharam, eles que se humilharam. Tá? O cara que me levou para o pau de arara era um rapaz negro, cabelo alisado. E eu comecei a conversar com ele e disse para ele: rapaz, chamava ele de Moreno. Eu tenho um companheiro negro, seu meu pai era negro. E eu então sempre militei, inclusive, na causa negra. E eu digo, o negro que alisava o cabelo, normalmente eu tinha vergonha de ser chamado de negro, eu chamei ele de Moreno. E eu disse para ele: o alemão está lá em cima, me desculpe os alemães aqui, te mandou tu aqui para fazer um serviço que ele não quer fazer. Me bater. Eu digo, nós somos iguais, tu está batendo no igual a ti. Isso não pode errar, né? Porque eu consegui botar a razão em cima da minha dor. E ele me tirou do pau de arara. Sofreu as consequências depois. Né? Ele sofreu e como eu também sofri. Mas eu quero dizer para vocês, primeiro aqui para os 4 companheiros, a gente, quando entra nessas condições, quando eu tive que relatar esse processo que eu passei no primeiro dia, eu desabei. Eu não conseguia me conter, porque eu tinha 40 anos de contenção. 40 anos de não falar. E a gente precisa falar. As pessoas precisam saber o que a gente viveu. Não para elas ficarem com pena, nós não temos que ser vítimas, mas para mostrar como funciona uma ditadura, como funciona um regime autoritário, como funciona um Estado totalitário, como funciona aquele agente da delegacia que recebe a incumbência de tirar suas informações, custe o que custar. Isso é o que nós temos que combater. O autoritarismo, o Estado totalitário, e por isso só serão combatidos com a nossa consciência democrática ampla, geral e restrita. Obrigado, gente. Boa noite, eu sou o Tarcísio, já fui apresentado aqui com o Paulo, meu pai. E eu só queria fazer uma provocação para um de vocês, falar que eu acho que é muito importante nesse momento a gente falar para as pessoas sobre o que é ser neutro num momento desses, né? A gente tem visto muita gente ainda falar, não vamos nos meter nesta confusão. Né? Esta confusão, ela causou um apagão ideológico e acadêmico gigantesco no Brasil. Durante 50 anos o Brasil parou no tempo. E eu gostaria que um de vocês falasse brevemente, porque o tempo já estourou, sobre isso dentro das universidades. Eu sempre disse para Fernanda e para Débora que eu acho que a melhor coisa que está acontecendo de cultura social em Caxias do Sul nos últimos anos são esses encontros aqui. Porque vocês revivem coisas que foram interrompidas durante a ditadura. Os teóricos, todo estudo teórico sobre educação, sobre participação social, sobre economia, sobre dependência política, sobre formação, vem daquela época. Dá para pegar os autores daquela época e trazê-los aqui, como são trazidos também, né? E isso que eu queria dizer, gente, essa neutralidade não existe.
Há, às vezes, um período morno que não se cobra uma coisa, mas na hora que aparecer a consequência desse período morno, eles não vão vir e deixar, você é neutro. Não. Ou você vem para o nosso lado, eles compram, ou você é inimigo. De maneira que você não está ciente, talvez você se deixe enganar. Mas eu acho que justamente promover esse tipo de cursos e assistir e avançar é prevenir que a gente esteja incauto na hora que é chegar o momento de tomar uma opção e a gente possa prevenir principalmente mais um desastre. Daí que eu dou parabéns a todos vocês. É isso mesmo, aqui se rompe, de fato, o elo mais profundo da ditadura, essa dominação intelectual. Diante do adiantado da hora, primeiramente eu queria agradecer a vocês 4. Primeiro por estar aqui, por ter vindo, mas essencialmente pela luta que fizeram, né? Assim como várias outras pessoas, que algumas a gente sabe, outras que não tem conhecimento, mas que estão com certeza nessa sala, como é o caso do professor Laurício Neumann, que é nosso assessor, vocês já conhecem, ele também já fez parte da resistência da ditadura, foi preso na ilha, então tem toda uma história também com ele, que eu acho que a gente tem que respeitar muito essa história, agradecer muito vocês terem feito toda essa luta, né? Em nome da Escola de Formação Fé Política e Trabalho, eu agradeço a vocês por toda essa luta e por continuar ela. E por hoje estar aqui, passando esse relato para a gente, para que o golpe não aconteça de novo, que a gente não reviva mais, ditadura nunca mais, né? Então, deixar bem claro que a gente fica muito feliz em vocês estarem aqui, relembrando de tudo isso, que a gente sabe como foi dolorido e é dolorido lembrar, mas vocês têm a consciência da importância disso. Que nem quando eu passei a questão do relato, eu falei do Paulo, mas falo de vocês todos, que são militantes de vida, não são militantes de um momento histórico. É militantes de vida, por isso que estão aqui hoje. Então, eu agradeço a vocês, agradeço ao Maurício, ao Orlando, ao Maete, ao Paulo, ao Ayrton. Muito obrigada.